Muito bem, este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura e também acesse o site futura.org.br/Conexão Futura para saber tudo sobre o nosso programa. E o Brasil viu surgir vários movimentos messiânicos no final do século XIX e início do século XX, mas poucos ocorreram depois dos anos 1930, quando o país entra definitivamente na chamada modernidade. No entanto, o movimento conhecido como Pau de Colher venceu essa barreira. A maior parte de seus integrantes foi massacrada nos anos de 1937 e 38 no território de Casa Nova, na região norte da Bahia. Os religiosos enfrentaram as forças do Estado brasileiro em plena Caatinga para defender seus ideais e suas crenças. Essa história está sendo revelada pelo escritor piauiense Marcos Damasceno no livro Guerra do Pau de Colher, Massacre à Sombra da Ditadura Vargas, e é coautor desse livro que a gente conversa agora, então, direto de Teresina, no Piauí. Marcos, bem-vindo à Conexão Futura, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso poder contar com você para explicar um pouquinho para o restante do Brasil, que provavelmente não conhece tanto sobre essa história. Então, eu queria ouvir de você em relação à importância desse movimento, como é que ele surgiu ali em meio a essa ditadura Vargas? Certo, eu tive que fazer sempre uma visitação histórica, a questão da transferência da capital federal de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. A partir daí é que começou a ter essas questões de seca, que na verdade não se resumia à ausência de chuva, mas à presença do manda-chuva, né, que era o coronel rural, que fazia perpetuar esse flagelo. E junto com isso foram criando 4 destinos obrigatórios para o nordestino. O primeiro era ser um retirante, o segundo era se resignar ao coronel e servir-lhe como jagunço, o terceiro era ser um cangaceiro, e o quarto era seguir um beato e buscar a bem-aventurança, né, e em busca do sagrado, já que voltava tudo aqui na terra. Então, por trás desse apelo social, apelo religioso, havia um apelo social. E sempre um arraial messiânico, ele era caracterizado por ser dirigido por um líder sagrado, que seria o Messias. E eles tinham aqueles dois componentes, que eram os poderes natos, sobrenaturais, e sempre anunciavam a catástrofe, né, e que só estaria salvo quem estivesse naquele lugar sagrado. E dessa forma foram criados vários arraiais. Tivemos Canudos, o primeiro foi Pedra Bonita, né, na Paraíba, depois Canudos. Contestado não foi um arraial messiânico, foi mais uma luta camponesa. Caldeirão foi o terceiro no Ceará e Pau de Colher se caracteriza como o quarto, e tivemos ainda o quinto em Santa Brígida, na Bahia. E todos eles eram um local, um campo de concentração daquelas pessoas excluídas. Lá não havia rico, né? Pau de Colher só havia povo humilde, excluído socialmente. E não por ser uma história desconhecida, não diminui o significado, pelo contrário, facilitar nosso desafio de trazer isso à tona, essa história, depois de tantos anos. Sem dúvida, e parte dos rituais, né, as pessoas tinham que raspar a cabeça, doar seus pertences a esse mestre. Por um momento era uma questão mais em relação a essa fidelidade aos ritos, né, mencionados por esse mestre, mas em que momento se virou um conflito junto ao governo também e acabou gerando mais essa guerra nesse momento? Certo, essa parte do ritual era a parte messiânica, por isso Pau de Colher tinha as duas coisas. Então, essa coisa do arraial, do ser messiânico, tinha toda essa exigência do arraial, que era a parte religiosa. Mas por trás disso tinha a parte social, como eu estava falando. Muita gente quer desqualificar, principalmente a história oficial, sempre desqualificou isso, querendo dizer que foi uma rebeldia sem causa. Ninguém morre, ninguém briga por acaso, nem por nada. Então, Pau de Colher, por mais que era habitado por pessoas analfabetas, sem estudo, mas tinha uma agenda programática, já que elas vinham de um contexto com muitas pendências sociais e tinha o apelo social por trás disso. E nesse apelo é que surgiu os conflitos de interesses com a questão política. Foi daí que se rompeu toda essa lógica política do coronelismo e teve o conflito. Daí houve a ditadura Vargas para atender ao desejo dos coronéis, foi lá para destruir a Colher, porque tinha 4.000 pessoas, era 4.000 pessoas fugindo da mão de obra escrava do coronelismo. E a ditadura Vargas, para justificar, veio com essa de que ali era um reduto comunista, que estava no mesmo contexto, já que a coluna Prestes havia passado por perto,
e com isso para justificar esse massacre. É bom que se diga que eles quiseram, Getúlio Vargas copiou muito Hitler, ele imitava Adolfo Hitler. E nisso ele criava esses campos de concentrações para segurar as pessoas, para não ir para os centros urbanos, e ele acabava com a pobreza matando o pobre, ele não procurava incluir, não tinha uma social para incluir ninguém, era exterminando, era higienização. Então, dessa forma, Paulo de Colher brutalmente foi destruído com essa mesma iniciativa da época. Bom, mas o próprio líder desse movimento era uma figura polêmica também. E outra coisa que chama a atenção é o nome. Por que o movimento e a guerra do pau de colher, Marcos? Paulo de Colher já existia como feira, como localidade. Então, na verdade, a guerra é chamada popularmente como Guerra dos Caceteiros, porque as pessoas não tinham arma e lutavam com um pedaço de pau, cacete. Eu não quis adotar esse nome porque ele tem um viés desqualificador, mas Pau de Colher é uma localidade da Bahia que já existia. Antes de ter o Arraial, já era uma localidade. E daí se tornou Arraial de Pau de Colher, permaneceu o nome, né? Já como Arraial, permaneceu o nome, já que o líder da comunidade se tornou o líder do Arraial, que no caso o senhorinho, né? Ele se tornou beato, automaticamente ele se tornou beato. Muito bacana. Para a gente encerrar, Marcos, a importância então do Brasil conhecer essa história também faz parte, né, da nossa história do último século e muito pouco repercutida. Então, a partir do seu livro também, a gente pode eventualmente pensar aí de que forma esse grupo teve uma importância, uma relevância aí para essa região, né? É verdade. Nós temos nossa memória oficial, isso é do país todo. Nós temos a tradição de elevar o nome do exterminador, do opressor, esse se torna herói obrigatoriamente. Mas, por outro lado, isso oculta, desarticula e desqualifica a verdadeira história do nosso país, os verdadeiros heróis do povo. E dessa forma é que nós temos uma história mal contada do começo ao fim, desde o começo do Brasil até hoje, tem essa manipulação. E pode escolher mais uma história que tem um interesse grande, bem articulado e poderoso para que ela não fosse contada. E nós enfrentamos isso, que nós vivemos numa época diferente. Nós publicamos o livro em 2013 e lá para cá estamos na missão. O livro já tem 11 prêmios de direitos humanos e, independente dos prêmios, tem um reconhecimento do povo, já com quase 5 mil exemplares vendidos e adotado em algumas escolas, e a mídia, como vocês, né, nos dão essa atenção e esse espaço para que a gente possa dar essa voz popular e mostrar essa verdade que interessa ao povo brasileiro. Sem dúvida, uma história que precisa ser conhecida, então aproveito e mostro também na internet aí o Facebook do escritor Marcos Damasceno, você pode acessar e buscar outras informações sobre o trabalho dele aí a partir da rede social Marcos Damasceno, assim como está escrito aqui, você pode buscá-lo aí, adicioná-lo e entrar em contato, saber mais sobre as novidades também desse escritor que fala com a gente ao vivo lá do Piauí. Então, muito obrigado, Marcos, pela participação aqui no Conexão Futura, bom trabalho e aí um prazer saber um pouco mais dessa história e do seu trabalho também. Até a próxima. Eu que agradeço, boa tarde, e agradeço a oportunidade da Conexão Cultura e estarei sempre à disposição para contar essa história. Muito bom. E agradeço também a TV Caatinga, que a nossa parceira e produziu essa reportagem conosco. Bom, e na próxima entrada do Conexão Futura, a gente fala sobre o mapa estratégico do comércio, que é um detalhado levantamento que vai gerar propostas para o crescimento sustentável do setor de comércio de bens, serviços e turismo aqui no estado do Rio de Janeiro nos próximos 5 anos. E um dos pontos principais é a educação profissional, pela importância que tem a formação da mão de obra qualificada para qualquer projeto de desenvolvimento. Então não perca essa discussão, desde já mande perguntas para a gente no Facebook, no Twitter ou no WhatsApp. Contatos aparecem aqui embaixo. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Até já!